eu sou a Anne Amaro, professora de redação. Hoje nós vamos falar do capítulo 7, que é a terceira e última parte do gênero textual entrevista. Hoje nós vamos falar especificamente sobre a entrevista escrita, certo? Bom, qual é a estrutura desse texto? Ela é formada apenas por introdução e depois vem as perguntas e as respostas, tá? No livro, nós leremos na nossa aula ao vivo uma entrevista com uma atleta. E aí, então, vocês vão perceber lá na página 472 como esse texto aparece escrito, tá? Na última aula, nós vimos uma entrevista em formato de vídeo. Hoje nós veremos mais 3 entrevistas, tá bom? Por quê? Existem 3 tipos de introdução. Nós vimos na aula passada apenas a introdução que apresenta os dados biográficos do entrevistado. O que é isso? Que introdução é essa que vai apresentar os dados? É o texto que começa apresentando a informação sobre a vida do entrevistado, qual é a profissão dele, por que ele se destacou, por que ele é alguém interessante para ser entrevistado, o que de legal esse entrevistado faz, tudo bem? A segunda maneira de iniciar um texto, de fazer uma introdução, é tratar da relevância do tema. Lembra que na última aula nós falamos que o tema de uma entrevista é o assunto da entrevista. Na aula passada nós vimos uma entrevista que falava sobre os dinossauros. Esse era o tema, tudo bem? Então, também começar o texto falando sobre o tema é interessante, porque se o leitor gostar muito daquele assunto, ele vai continuar lendo o seu texto. Então, essa é uma forma também de atrair a atenção do leitor, mostrando para ele que o assunto daquela entrevista é muito legal, tudo bem? É relevante, é importante. Terceira forma de fazer uma introdução, descrever a hora, a situação e o ambiente social em que a entrevista se realizou. Essa é uma maneira de aproximar o leitor daquele momento que o repórter viveu. O repórter vai escrever no texto em qual ambiente ele entrevistou aquela pessoa famosa, aquele cientista, qual era o dia, qual era a data. Essa é uma forma também do leitor se sentir íntimo, se sentir participante daquela entrevista, certo? Bom, além da introdução, uma entrevista tem também os turnos da fala. O que é isso? Em um momento, quem fala é o entrevistador e no outro momento, quem responde é o entrevistado. Então, um fala, o outro responde. Um fala, o outro responde. Então, são turnos, tudo bem? Cada um tem o seu momento. Só que numa entrevista em formato de vídeo, é muito fácil da gente perceber isso. E na entrevista escrita, como a gente vai separar, como a gente vai diferenciar o que é pergunta e o que é resposta? A gente pode usar fontes diferentes, formatos de letra diferentes, e também podemos colocar a pergunta em itálico ou negrito. Itálico é aquela letra deitadinha, negrito é quando a letra está mais escura. Essa é uma forma também de mostrar, o que tiver em negrito é pergunta, o que tiver normal é resposta, o que estiver em normal é pergunta, o que estiver em itálico é resposta. Essa é uma forma da gente perceber quem está falando no momento, tá? Pode-se incluir ainda a página de publicação, fotos, imagens, frases em destaque, título e subtítulo. Tudo isso é interessante para deixar o visual da página, onde tem a entrevista, mais interessante. Geralmente, a frase mais chocante que o entrevistado falou fica com uma letra gigantesca, que se você passar a página da revista, aquilo vai te chamar a atenção. Tem sempre uma foto daquela pessoa, tudo bem? Isso é legal para enriquecer o texto, tá? Nesse momento, nós vamos ver uma que foi feita com o Messi, é antiga, tá, gente? Não é atual. Mas eu queria que vocês reparassem a introdução, porque ela apresenta dados sobre a vida do entrevistado. Então, observe a estrutura, Tem o título, sempre um título um pouco longo, A melhor decisão da minha vida foi ficar no Barcelona, diz Messi. Aí vem um subtítulo. Em entrevista à FIFA TV,
Atacante e destaque da Argentina, falou sobre diversos assuntos além de futebol, como banda favorita, viagens e muito mais. Tem uma foto dele, né? Como nós vimos, sempre aparece uma foto. E agora, ó, olha a introdução. Principal expoente do Barcelona e da seleção da Argentina, Lionel Messi deu uma entrevista diferente à FIFA TV. O craque falou sobre peculiaridades de sua vida, como a banda predileta, o melhor estádio onde jogou e o melhor goleiro que enfrentou. O atacante está em Barcelona com a seleção da Argentina em preparação para a Copa do Mundo. Veja a entrevista. Aqui nós temos, ó. Qual foi a melhor decisão da sua vida? Tá vendo? Com a letra normal. Aí em negrito veio a resposta. Ter ficado em Barcelona quando foi muito complicado por causa de tudo que estava vivendo à distância. O melhor estádio? Camp Nou. Melhor comida argentina? O assado. Qual sua banda preferida? Los Cafres. Qual foi o jogo mais bonito o gol mais bonito que você já marcou? O final da Liga dos Campeões contra o Manchester United em 2009, de cabeça. Enfim, então aqui nós temos os turnos das falas e a introdução apresentou informações sobre a vida do Lionel Messi, ok? A segunda entrevista é com o elenco de La Casa de Papel. Eu quero que vocês reparem que a introdução apresenta a relevância do tema. Ela chama a nossa atenção para o assunto importante que aquela entrevista vai apresentar, ok? Então, repare aqui que no site do Google Gloss, ele já começa com a foto, tudo bem? E repare, olha o título bem longo. Entrevista, elenco de La Casa de Papel analisa a teoria de fãs, elogia a performance de Neymar na série e fala sobre destino de personagens. Muito forte e cheio de estranhos recomeços. Assista. Mas aqui nós temos a introdução. Antes da entrevista, aqui nós temos uma introdução que apresenta a relevância do tema. Por que é importante a gente ler a entrevista? Ó. A última temporada de La Casa de Papel terminou de forma totalmente dramática, deixando os fãs com gostinho de quero mais. Em meio ao maior golpe já executado por eles, nossos bandidos favoritos se encontram numa situação de pânico. O professor acredita que Lisboa foi executada. Rio e Tóquio explodem num tanque do exército e Nairobi luta entre a vida e a morte. Ansioso com a chegada dos novos episódios da série, o Google Gloss bateu um papo com Esther Acebo, Alba Flores, Darko Peric, Pedro Alonso e Rodrigo de la Serna, parte do elenco de La Casa de Papel, durante a passagem do grupo pelo Brasil no final do ano passado. Na conversa, os atores contaram um pouco mais sobre o destino dos atracadores, analisaram a teoria dos fãs e comentaram sobre a participação de Neymar na produção. Bom, então aqui, tá vendo que o início apresenta por que essa entrevista é sensacional, por que ela é importante? Mostra a relevância da entrevista, ok? A terceira entrevista que nós veremos é uma entrevista muito antiga, tá, gente? 2009, com o Luan Santana. Eu escolhi essa entrevista porque a introdução descreve a hora, a situação e o ambiente em que a entrevista se realizou. Então, foi uma entrevista que eu encontrei esse tipo de introdução e eu queria muito mostrar para vocês como ela funciona, tá? Então, observem o título. Entrevista com o Luan Santana. Ele é o cara. Subtítulo: Amigos, fama, amores. Luan Santana abre jogo sobre tudo. Vamos observar aqui que nós temos uma foto dele, como eu sempre digo. As entrevistas podem trazer fotos dos entrevistados. E aqui temos a introdução, ó. Foi em uma segunda-feira que encontramos Luan Santana. Super bem-humorado, o gato chegou de óculos de sol, calça jeans e camiseta. Fez questão de cumprimentar, com beijinho e tudo, nossa equipe inteira. Respondeu todas as perguntas e encarou a sessão de fotos com um sorriso divino no rosto. Pode apostar, ele é lindo, simpático, educado, talentoso. Ok, você já sabe de tudo isso, né? Então se joga na entrevista, tudo de bom que a gente trouxe especialmente para você. Repare aqui, então, que nessa introdução nós temos todos os detalhes de como ele chegou para o momento da entrevista, qual era a roupa que ele estava usando, como ele estava naquele momento. Então, isso faz o leitor se sentir participante da entrevista. E aqui nós temos, ó,
Olha a diferença da fonte. A pergunta está em negrito, a resposta com a letra normal. Pergunta em negrito, resposta com letra normal, para indicar os turnos das falas, certo? Agora chegou o momento do faça você mesmo. É a proposta que está lá na página 476. Transcreva a entrevista anterior e prepare para a publicação. Como assim, professora? O que é para fazer? Bom, seu dever de casa será pegar aquela entrevista que você gravou com alguém da sua família, que você fez no capítulo anterior. Você vai pegar aquela entrevista gravada e você vai transcrever. Agora é o momento de você publicar essa entrevista, como se fosse numa revista mesmo, tá? Você vai colocar um título interessante, chamando a atenção do leitor sobre a vida do seu entrevistado. Você vai fazer uma introdução de 5 linhas. Aí você escolhe se você quer falar sobre como você chegou naquela entrevista, se você quer falar sobre a relevância do tema, ou se você quer apresentar dados sobre a vida do seu entrevistado. Então, tem que ter título, um subtítulo, que é uma frasezinha que dá detalhes sobre a entrevista, a introdução e as perguntas e as respostas, tudo bem? Você pode colocar as perguntas com a caneta de uma cor e a resposta de outra, tá? E aí você então vai pegar aquela entrevista que você já gravou e só vai colocar no papel. Se você quiser colocar uma foto do seu entrevistado, também é muito interessante. Você pode imprimir e colar se você tiver como fazer isso, tá? Então essa é a sua produção textual, beleza, pessoal? Então é isso. Foi muito bom estar com vocês. Nos vemos numa próxima. Um grande beijo. Tchau, tchau.